3, 2, 1, valendo. Então, como eu disse, nesse último encontro, a gente vai falar sobre a introdução, né, ao magnetismo. E é aquela história, né? Eu acho que esse é um assunto que ele tem muitas e muitas coisas que podem ser estudadas, usadas, e como quase todo assunto, né, em física, dependendo do nível que você quer chegar, a quantidade de coisas que você pode ou não aprender muda. E a ideia aqui é criar base, né? Hoje a gente meio que fez isso nas 3 áreas. Introdução à mecânica, no sentido, né, da dinâmica, introdução à ótica geométrica, no sentido de estudar os conceitos básicos de ótica, e agora a introdução ao magnetismo, falando sobre propriedades de ímã, campo magnético, etc. Tá? Então vamos começar com ímã. Ímã, né, é né, é um elemento, um objeto. Vou botar elemento. Eu vou botar elemento. Eu acho que vou deixar elemento. Elemento. Na verdade é corpo, mas elemento barra objeto capaz de atrair certos metais. Tá? Basicamente é isso. Existem os ímãs naturais, né? Existe uma pedra chamada magnetita, um minério, né? Magnetita. E existem os ímãs não naturais, que é o caso do eletroímã. A gente não deve ver hoje ainda, mas quando você faz uma corrente passar por um fio em volta de um parafuso, por exemplo, ou um prego, ele se torna um ímã, porque você estabelece no interior dele um campo eletromagnético, campo magnético para ser mais exato, e aí você forma polos de um ímã. Então ele é capaz de. Mas aí quando a corrente cessa, ele deixa de ser um ímã. Só vai ser um ímã enquanto tiver corrente, tá? E aí ele tem que ser um material ferromagnético, enfim, que é um material que permite que seja criado um campo magnético no interior dele. Existem materiais paramagnéticos, diamagnéticos, por aí vai, tá? Depois a gente vai ver sobre isso. Mas, enfim, a ideia inicial é entender que existem ímãs naturais na natureza e existem ímãs não naturais. Nenhum ímã é eterno. Conforme você vai usando as propriedades magnéticas, ele vai perdendo. E essas propriedades magnéticas são devidas ao movimento de rotação dos elétrons, aquele spin que você aprende lá na química, né? Isso que causa lá o magnetismo, tá? E aí um professor de química vai poder explicar muito melhor do que eu, tá? Mas basicamente é isso. Bom, então o ímã faz isso, atrai determinados objetos e isso é o que a gente precisa saber no momento. Quando a gente pega um ímã, qualquer que seja, ele sempre vai ter dois polos. Então já vou desenhar aqui um ímã qualquer. Acho que vou fazer até de verde. Hum, Acho que vou fazer de verde, depois a gente colore com as cores que a gente quer. Então, imagina que você tem aqui um ímã e aqui a gente vai falar sobre os polos
polos de um ímã. Tá? E aí, o ímã ele tem dois polos. Ele tem um polo chamado de norte, que eu vou fazer de vermelho. Norte. Então, vamos pintar aqui esse lado aqui de vermelho. Acho que eu vou fazer isso. Vou pintar de vermelho. Então, ele tem um polo norte e ele tem um polo sul, que eu vou pintar de azul. Então, aqui a gente vai ter um polo norte e um polo sul. O que que esses polos fazem, né? Eles vão determinar como as linhas de indução magnética se comportam. As linhas de indução, elas sempre saem do polo norte e chegam no polo sul. Saem do polo norte, né? Saem do polo norte e chegam no polo sul, né? A mesma coisa aqui, sai do polo norte, chega no polo sul, sai do polo norte, chega no polo sul, tá? E aí aqui, ó, a orientação que você dá a essas linhas vai orientar o vetor campo magnético. Tá? Então, é sempre chegando aqui no Polo Sul. É claro que você pode colocar uma linha assim, aí outra assim, aí uma chegando aqui, outra chegando aqui, né? Você pode fazer isso, não tem problema. Pode colocar uma mais por aqui assim, outra mais por aqui assim, enfim. É, o que que ocorre, né? O que que é o mais importante? É saber que essas linhas de indução, né, chamadas linhas de indução magnética. Então, essas aqui são as linhas de indução, linhas de indução magnética. O que que elas fazem? Elas orientam para onde está o campo magnético. O campo magnético, representado normalmente pela letra B, vai ser tangente a essas linhas de indução. Então aqui eu vou ter o campo magnético, né? Aqui eu vou ter um campo magnético, né? Vai ser basicamente isso. Aí o que que você percebe? Que no interior, no interior do ímã, as linhas de indução vão do sul para o norte, no interior do ímã. Mas no exterior elas saem do norte e chegam no sul. Então do lado direito aqui, como eu falei, você tem o polo norte do ímã. Isso aqui é o norte magnético do ímã, né, de onde saem as linhas de indução. Então esse é o norte magnético. E aqui de onde chegam as linhas é o sul magnético do ímã. Beleza? Então, quanto mais linhas de indução existem numa determinada área, mais intenso é o campo magnético. Então, se eu pego uma região, por exemplo, aqui, ó, onde eu tenho muitas linhas de indução, eu tenho um campo magnético mais intenso do que aqui. Então, quanto mais linhas de indução, quanto mais linhas de indução, mais intenso é o campo, campo magnético. Beleza?
certo? Então, quanto mais linhas de indução, mais intenso é o campo magnético, mantendo a área. Se eu aumentar a área, vou ter mais linhas, mas eu tenho que comparar com uma outra área do mesmo tamanho, onde haja menos linhas. A outra coisa é que se você partir um ímã, então eu vou pegar aqui, vou pegar aquele ímã lá de cima. Se você partir o ímã, você cortou o ímã no meio, você vai ter isso aqui. Então aqui, ó, o norte eu fiz vermelho, né? Então o norte era vermelho, o sul era azul. Então norte, 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 sul, sul, sul. Isso se chama princípio da insepa. Eu vou botar embaixo aqui, eu acho. Princípio da inseparabilidade dos polos. Então aqui é norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então quando a gente quebra um ímã, ele forma ímãs menores. Ele não forma dois polos separados. De modo que se eu pegar e juntar esses dois, eles vão voltar a ser o ímã de antes. E o que a gente percebe quando eu pego esses dois ímãs e tento colocar norte com norte? Eles se repelem. E se eu tentar colocar sul com sul, eles se repelem. Então, polos, polos, polos iguais se repelem e polos diferentes, polos diferentes se atraem, certo? Então, se os polos são iguais, se repelem. Se os polos são diferentes, né? Aliás, são iguais, se repelem. São diferentes, se atraem. Então, tá aqui, ó. Observação, tá? Coisas que podem diminuir a força de um ímã, fazem ele perder a capacidade magnética. Então, diminuição da capacidade magnética. Aquecimento. O aquecimento faz diminuir a capacidade de um ímã de atrair coisas. Então, se você pegar um ímã e aquecer. Segunda coisa, choques mecânicos. Então, se você bater, também faz com que ele perca a capacidade de atrair coisas.
Então, duas coisas aí que podem diminuir, né, a capacidade do ímã. Ah, mas aí se não fizer nada, ele não diminui? Não, diminui. É que nem uma pilha. Se você ir usando, 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 chega uma hora que ele. Então, aqueles vídeos que a gente vê às vezes, o cara bota um ímã para funcionar um negócio e fica infinitamente, é mentira, tá? Uma hora o ímã perde a propriedade magnética, assim como a pilha perde a capacidade de transferir elétron, certo? Não é infinito, não existe almoço grátis, né? Gastou energia, vai parar de funcionar em algum momento. Muito bem, então é, já descobrimos, né, o que, que é um ímã, se ele pode ser natural ou não, o que, que são polos de um ímã, né? Os polos de um ímã, norte e sul, são o norte magnético e o sul magnético. As linhas de indução magnética saem do norte magnético e chegam no sul magnético. Dentro do ímã, elas vão do sul para o norte. Onde tem mais linhas de indução, o campo é mais forte, onde tem menos, é mais fraco. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. E os polos nunca se separam. Se eu particionar um ímã, se eu cortar ele no meio, ou se eu cortar ele desigualmente, não interessa, eu vou formar dois novos ímãs, com polos norte e polo sul, que se eu juntar sul e norte, voltam ao seu ímã original. Beleza? É, com isso, a gente vai ter algumas coisas. Por exemplo, a aplicação do ímã. Aplicações de um ímã. Né? Então, uma das aplicações de um ímã é a bússola. O que, que é a bússola? A bússola, ela é uma agulha imantada, é uma agulha imantada, ou seja, transformada num ímã, né, para ser usada como geolocalizador. Como funciona isso? A bússola, como eu falei, ela tem uma agulha imantada. Essa agulha, então, é um ímã. Por ser um ímã, ela tem norte, tá caramba. Ela tem, tentar desenhar aqui mais ou menos, norte, vamos pintar de vermelho, mesma ideia de antes, né? Acho que dá para fazer assim, ó. E sul magnético. Norte da bússola, sul da bússola. Obviamente vai acontecer o que a gente falou, né? As linhas de indução sairão do norte da bússola e chegarão no sul. Só que o que que acontece? A Terra, planeta Terra, a Terra é um imã gigante. Ela tem um polo norte magnético e um polo sul magnético. Ela tem polo norte
magnético e também sul magnético, certo? E aí o que que vai acontecer? É, como ela tem um norte magnético e um sul magnético, se a gente desenhar a Terra aqui, ó, eu vou desenhar a Terra aqui, e aí vamos pensar que essa Terra tá meio inclinadinha assim, ó. Hã? Eu vou tentar desenhar os continentes aqui, meio que de maneira breve. Lá em cima, pá. Canadá lá, Groenlândia, aquela coisa toda. Aí vai descendo aqui, Américas, pá. Pronto, só para ter uma ideia, tá para ter uma boa ideia, né? Certo? Aqui tá o norte. Vou fazer de outra cor. Aqui tá o norte geográfico, aqui tá o sul geográfico. Existe um ponto aqui, ó, chamado de sul magnético e um ponto aqui chamado de norte magnético. Essa bússola, ela vai ser atraída pelo sul magnético. Então, o norte magnético da bússola vai ser atraído pelo sul magnético da Terra, que coincide aproximadamente, então, ó, o norte magnético da Terra, né, coincide com o sul geográfico. E o sul magnético da Terra é próximo, bem próximo, eu exagerei ali, é próximo do norte geográfico. Então, quando a pessoa usa uma bússola, essa bússola se orienta de acordo com linhas de indução que fazem isso, ó. Saem do norte magnético e chegam no sul magnético. Saem do norte magnético e chegam no sul magnético. Saem do norte magnético e chegam no sul magnético. Então essas linhas fazem isso. Como essas linhas fazem isso, a bússola, quando colocada aqui, né, vamos pegar esse desenho aqui e vou trazer para cá, vai fazer isso, ó. Vai se orientar com o seu norte magnético na direção do sul magnético. Por quê? Porque norte e sul se atraem. Então aqui, ó, o norte da bússola vai apontar para o sul magnético da Terra. Então, o norte, vou escrever aqui do lado, o norte da bússola apontará para o sul magnético terrestre, que não é exatamente o norte geográfico, mas é perto, tá? Ok? Então, é isso que eu acabei de dizer colabora com o que está aqui. Isso aqui, ó, colabora com isso aqui. Bom, o que que não pode acontecer? Você não pode usar a tua bússola perto de lugares. Então, ó, não usar a bússola onde houver
outros campos. E outros campos? Vamos lá. Experiência e a gente vai estudar isso mais para frente. Experiência de Oersted. O que esse cara descobriu? Ele descobriu que onde há corrente elétrica, haverá campo magnético. Então, se você tem uma corrente, ele fez uma experiência. Se você pegar um fio, botar para passar uma corrente por esse fio, e em volta desse fio vai surgir um campo magnético em volta desse fio. Ou seja, esse campo ele vai estar assim, ó. Eu estou usando aqui pior que eu coloquei a letra I no pior lugar possível. Esse campo magnético vai ficar assim, ó. As linhas de indução serão dessa maneira, no sentido horário. Estou olhando em perspectiva, tá? É como se a gente estivesse olhando em 3D, indo para lá, né? Estou falando isso aqui, ó. Tô falando disso, ó. Eixo X, Y, aliás, eixo Y, eixo X. Então, ó, X, Y e Z. Tá? Então, eu tenho um círculo aqui que está em volta do eixo Y. O eixo Y está atravessando ele, né? E aí o campo magnético, ele se dará, né, como a gente viu, de forma tangencial às linhas de indução. Eu já vou botar a letra do campo magnético, que é o B. Por conta disso, se você botar uma bússola aqui embaixo, essa bússola sofrerá o que a gente chama de deflexão magnética, que é possível calcular se eu souber os valores dos campos, porque vai ser a soma vetorial dos campos magnéticos. Não pode haver dois vetores magnéticos, dois vetores de campo magnético, né? E nem linhas de indução que se cruzem. Mas eu posso calcular, devido a cada linha, separadamente, quais são seus campos, somar e ver para onde vai estar a linha de indução, porque aquele campo vai determinar como a linha de indução está, já que o campo é sempre, né, tangente à linha de indução. Tá? Então vai causar aí uma deflexão magnética. Então eu não posso usar, por exemplo, né, uma bússola embaixo de uma linha de alta tensão, perto de uma TV, perto de fio de eletricidade, né? Nada que tenha corrente elétrica passando. Tá? Então, quando eu digo não usar a bússola onde houver outros campos, eu estou falando de outros campos magnéticos. E como que eu sei se tem campo magnético? Corrente elétrica. Tá? Então, você não pode usar próximo de corrente elétrica. Beleza? Senão vai dar ruim. Tá? E lembrar do que eu falei. Né? O sul magnético, ele é próximo do norte magnético. Né? E o sul geográfico, ele é próximo do norte magnético. E a bússola sempre vai se orientar com as linhas de indução, né, do campo magnético terrestre entrando pelo seu sul, ou seja, pelo sul da bússola, e saindo pelo norte da bússola. Onde que a bússola não vai funcionar direito? Nos polos. Porque nos polos o campo magnético vai estar quase vertical. Então a bússola meio que vai se perder, porque se ela funciona de forma horizontal e o campo está chegando verticalmente, nos polos ela fica meio perdida. Mas tirando isso, né, no restante do planeta, você vai ter aí
um funcionamento razoável, né? Até hoje a gente usa aí a bússola como referência e dá certo, beleza? Então, se você pensar aí na bússola como instrumento de navegação, né? De geolocalização, saber onde você está, para onde tem que ir, para onde você está menos, né? Mas para onde você tem que ir, né? Vai dar certo, porque de forma aproximada você tem a bússola apontando aí para regiões de maneira, vamos dizer assim, precisas o suficiente para dar certo, tá? Então, basicamente, é isso que a bússola faz. E não esquecer do que eu falei da experiência de Oersted, né? Você colocando aí próximo de uma determinada região, né? Você pode ter uma deflexão magnética. Bom, além disso, que outras aplicações existem? Transformadores, que veremos mais para frente, tá? Na indução magnética. Então, transformadores de tensão. É... Enfim, a gente tem motores, a indução, por conta de espiras percorridas por corrente. A gente tem aquecedores, porque aí você pode fazer passar uma corrente por determinado condutor, fazendo ele se aquecer, e por aí vai. Então, essas são aplicações práticas do magnetismo, né, e da indução eletromagnética, tá? Como eu falei, essa é só uma introdução, a gente não vai calcular o valor do campo, é mais para a gente saber o que é um campo magnético, como se comporta um ímã, como se comportam as linhas de indução, o que é um ímã, o que ele faz, e lembrar que aí você pode produzir. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas existem três tipos de substância, né? Existem as substâncias ferromagnéticas. O que são as substâncias ferromagnéticas? São as substâncias que, na presença de corrente elétrica, né, elas podem criar um ímã, tá? Elas viram um ímã na presença de corrente. Você faz passar uma corrente em volta, você cria um ímã, cria um solenoide, enfim. Depois a gente vai falar sobre isso, bobinas e por aí vai. Mas você também tem as substâncias diamagnéticas e paramagnéticas. Nenhuma das duas, nenhuma das duas aumenta, né, o campo, nem a diamagnética nem a paramagnética. Ambas, uma delas, eu não vou me lembrar qual não, mas isso é fácil só consultar, né? Diminuem o campo, diminuem o campo, é só uma questão de nome, ou anulam, quer dizer, não tem. E, por exemplo, o alumínio é uma substância que não é atraída por um ímã, porque ou é diamagnética ou é paramagnética, tá? E aí essas substâncias não são atraídas, tá? De maneira geral. Mas foi o que eu falei, é só uma questão de consultar e ver qual que é a diamagnética. Na minha cabeça, se eu não me engano, diamagnética é aquela que anula o campo, e paramagnética que tem o campo, mas é fraco, tá? Mas pode ser o contrário, porque eu realmente não me lembro o nome. Mas então elas são substâncias que, por algum motivo, elas não criam um campo magnético, elas não ajudam a fortalecer. Ou elas diminuem o campo, que já existe, né? Ou não criam um campo, mas também não diminuem. Só mantém o campo que já tem, mas elas não são atraídas pelo campo porque não conseguem organizar
a substância. Deixa eu ver aqui qual é qual aqui, que aí a gente já mata aqui, ó. Eu realmente não me lembro qual que é qual. Mas é coisa besta. Como eu falei, é só consultar isso aí. É mais um nome do que qualquer outra coisa. Então, paramagnéticas. Se eu souber quem é a paramagnética, eu vou saber quem é a outra. Ó, paramagnetismo e diamagnetismo. Paramagnética. Tá. Devido à presença de elétrons. Tá, não. E ele é paramagnético? Não, peraí. Hum, Ele está mostrando uma substância paramagnética. Deixa eu voltar aqui. Peraí, que eu estou digitando com a mão só. Deixa eu digitar com as duas mãos, que aí fica mais fácil. Paramagnéticos e diamagnéticos. Pronto. Ó, então, como eu falei, paramagnéticos são levemente atraídos, que é o caso do alumínio. Esse aqui são levemente atraídos. Esse aqui são levemente atraídos. E diamagnéticos são os que são repelidos pelo campo magnético. Ou seja, ele tem um comportamento oposto do que ele deveria ter. Mas são fracamente repelidos. Ou seja, eles podem diminuir, né, o campo. Então, enquanto esse aqui não ajuda a aumentar e é fracamente atraído, esse aqui ajuda a diminuir e é fracamente repelido. Ou seja, ele não atua de maneira fundamental, mas é repelido em vez de ser atraído. E esse aqui também não atua de maneira fundamental, mas também não é atraído, tá? Aí ele dá até um exemplo aqui, ó, deixa eu ver. Paramagnético, alumínio, magnésio e outros óxidos. Então, aqui, ó, paramagnético, vou dar como exemplo aqui, nada como uma consulta rápida, né? Ó, alumínio é um exemplo, magnésio e alguns óxidos. Aí diamagnéticos, é, bismuto, grafite são diamagnéticos. Então esse aqui, ó, exemplo aqui, ó, bismuto, grafite. Tem mais exemplos aqui. Basicamente é isso. Bom, então é isso. Só para finalizar, vamos dar uma resumida aqui rápida. O ímã é um elemento que atrai certos metais, pode ser natural ou não natural. E aqui, ó, dentro disso tem um eletroímã. A gente falou agora sobre as substâncias ferromagnéticas, né? E foi o que eu disse. Você pode pegar um parafuso ou um prego e enrolar ele, né, com um fio. Quando você faz isso, quando você faz essa enrolação aqui num fio, né, em volta, o que que acontece? A corrente passando por ele, pelo fio, corrente passando aqui pelo fio, faz com que se crie um campo magnético aqui, fazendo com que um lado vire o polo sul e o outro lado vire o polo norte. Isso é um eletroímã, tá? Polos de um ímã norte e sul, as linhas de indução saem do norte, chegam no sul, fora do ímã e dentro dele o contrário.
né? Se você quebrar um ímã, os polos não se separam, princípio da inseparabilidade dos polos aqui, e polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Diminuição da capacidade magnética por aquecimento ou choques mecânicos. Aplicações de um ímã, principal, bússola, né? É uma agulha imantada que pode ser usada aí para você se localizar ou se locomover, né? É mais como meio de orientação. A Terra, ela é meio que um ímã gigante, tem um norte magnético e um sul magnético. O norte magnético é perto do sul geográfico e o sul magnético é perto do norte geográfico. Lembrar que é invertido porque o norte da bússola vai apontar para o norte geográfico. Polos iguais se repelem, então o norte geográfico é o sul magnético. A bússola não pode ser usada perto de outros campos por causa da deflexão magnética, não esquecer disso. E isso acontece porque a corrente elétrica gera campo magnético. A gente vai estudar isso quando for estudar a indução. Outras aplicações da indução, transformadores, motores, aquecedores, etc. Né? Materiais ferromagnéticos podem servir para criar um ímã. Diamagnético diminui o ímã, né? E paramagnético cria um ímã. Não criam um ímã, na verdade, atraem fracamente determinadas substâncias. Beleza? Então, com isso, a gente fecha aí esse terceiro bloco, o bloco mais rápido, de introdução ao eletromagnetismo. E depois a gente já vai começar a falar sobre o valor do campo magnético, né? Nesse caso, atuando sobre uma carga. Né? O campo magnético que atua sobre uma carga. E aí a gente vai aprender a calcular o valor do campo magnético com base nisso, né? Com base num condutor, ou enfim. E a partir disso, tentar entender como a força magnética pode atuar sobre um condutor, sobre uma partícula, e como que essa partícula vai reagir a esse campo magnético. Beleza? Vou encerrar aqui e a gente se vê em breve.